A gente começa justamente com essa ilustração. A gente tem aqui duas casas iguais. Elas são feitas do mesmo material, né? Elas são pintadas com as mesmas cores, né? Ela tem a mesma estrutura de telhado, elas têm as mesmas telhas, né? A gente não consegue ver, mas ela foi feita com o mesmo piso, né? Essas duas casas, elas são praticamente iguais. Só que se a gente for olhar detalhadamente, elas têm uma diferença. E a diferença está justamente no alicerce. Lucas capítulo 6, versos 48 e 49, diz assim o texto, né? É como um homem que construiu sua casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar porque ela estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa, né? Esse texto está na Nova Tradução na linguagem de hoje. Então, olhando de longe, as duas casas pareciam iguais, mas olhando mais detalhadamente, uma tem o alicerce firme na rocha e o outro está sem alicerce, construída sobre a areia. O que Jesus estava falando naquela situação era em relação às pessoas que não praticavam a sua palavra. O texto começa assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica é como uma casa construída na rocha. E quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como uma casa construída sobre a areia. Olhando de longe, duas pessoas, elas podem ser aparentemente iguais, elas podem ter o mesmo conhecimento geral sobre a Bíblia, ou até mesmo sobre Deus. Só que aí vem a chuva do evolucionismo, vem as tempestades de crises na adolescência, na juventude, no casamento, vem a enchente das dores, vem os problemas da vida, vem a enxurrada das dúvidas, das dívidas, e as estruturas das convicções, elas se abalam. As paredes da fé, elas começam a apresentar rachaduras. E a casa sem alicerce, ou com alicerces frágeis, ela vai cair. Vocês já sabem, né? Tem uns que já estão até careca de saber, que Jesus Cristo é a rocha, né? Jesus Cristo é a rocha. A rocha, porque a rocha é Jesus, né? A gente já sabe disso. Jesus é a palavra viva, né? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Mas e o alicerce? O que são? Os alicerces, eles são as verdades sobre Deus, apresentada na Bíblia. E o livro de Gênesis, ele traz muitas dessas verdades, muitos desses alicerces. Nós vamos fazer uma viagem tão profunda no livro de Gênesis, que vocês vão pensar assim: caramba, por que eu não pensei nisso antes? Como é que eu não conseguia ver isso? Para ser mais exato, os 11 primeiros capítulos de Gênesis, nessa disciplina, ela aborda o livro de Gênesis do 1 até o 11. E é nela que nós vamos relembrar os principais alicerces da nossa vida cristã. Gênesis é o alicerce. Gênesis, ele é o fundamento de toda a Bíblia. Muito bem. E o que a gente vai aprender aqui, né, nesse curso? Nós vamos lançar e fortalecer esse alicerce. Mas no caso de vocês, que já possuem aí, né, uma boa base aí de 20 anos de EBD, né? Sim, fortalecidos aí já
nós vamos mesmo fortalecer, né? Vamos mais fortalecer do que lançar, né? A fé nesse sentido do alicerce, né? Nós vamos aprender mais sobre o início de tudo, lá no livro de quê? De Gênesis, né? O primeiro livro aí da Bíblia. E a primeira coisa que você vê eu fazer aqui, anote aí, né? A primeira coisa é conhecer mais sobre esse livro. Cadê o... Conhecer mais sobre esse livro, né? Sim, a Bíblia é um livro, né? Às vezes a gente esquece disso. E você pode até dizer, é um livro, mas não é um livro comum. E você está certo em falar isso. Realmente não é um livro comum. Você está certo em pensar dessa maneira. Mas, mesmo assim, ele ainda é o quê? Ainda é um livro. Não é verdade? Mesmo que ele não seja um livro comum, ele é um livro. Ele tem uma forma certa, da gente estudar e manusear esse livro. E se você não tratá-la de forma correta, pode trazer alguns problemas para você. E pode até não entender algo que deveria ser entendido. Então, para a gente ler o livro mesmo da Bíblia, a gente tem que ter calma e compreensão. Porque às vezes alguém vai ler e acaba não compreendendo, né, este livro. Imagine agora, né, vou dar um exemplo para vocês, se eu pegar um livro policial, né, um livro investigativo. Não sei se vocês conhecem esse livro aqui, Em Defesa da Fé. Até estimula aí quem não leu, né, ler esse livro, é muito bom. E aí vamos dizer aqui que eu abro numa página qualquer, né? Deixa eu ver aqui. Oswald diz, eu sou um colecionador de moedas. O advogado, $200 são suficientes, juiz? Eu liberei $765 para hoje. Oswald, bem, eu fiz um negócio com outra pessoa, mas prefiro entregá-la a você. Você faria um melhor trabalho. O advogado, eu lhe dou uma dupla, $200. Se não for suficiente, simplesmente me diga, seja qual for o negócio. Quê? Quem é Orson? Que advogado é esse? Você entende o livro? Se eu pegar lá no final um texto e ler, você vai entender? Apesar de que tem uns que vão lá no final, já vão saber a história, né? Já o final da história. Fulano resolvi. Mas aí se tu não ler lá do início, tu vai compreender o livro, aí tu vai ter que voltar para tu entender a história, porque que finalizou daquele jeito, né? Tá que nem as séries, né? A Jasmine, ela começa a assistir a série, ela acha interessante, ela vai pro final. Aí quando ela assiste o final, mas por que isso? Aí tem que assistir lá no meio, aí fica uma bagunça, né? Então, assim é os livros, né? Você pode até fazer isso, mas você vai compreender se você for lá pro final do livro? Não, né? Então tem uma maneira certa de ler esse livro. Agora eu vou dar outro exemplo. Pega o livro de matemática, aqui um livro top, né? Que todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? Melhor matéria aí que vocês acham, né? Aí, eu vou abrir aqui numa página. Trigonometria. Tem alguma coisa a ver com trigo? Será que é o estudo do trigo, trigonometria? Olha a professora de matemática falando isso, né? Mas faz de conta que eu não sou. Trigo, né? O que é? Aí olha aqui, vou olhar aqui o assunto. Triângulo reto, retângulo. Né? A soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Eu sei o que é soma, mas cateto, hipotenusa, isso é de comer ou passar no cabelo, né? Que nem diz meu esposo. Você não vai entender, né? E aí, a gente precisa o quê? Na matemática, a gente precisa lá, né? Sexto ano aqui. A gente precisa primeiro aprender as operações básicas, né? Adição, subtração, divisão, multiplicação. Aí você vai ali para o sétimo, aí aprende um pouquinho, né? Da potenciação. Aí você vai para o oitavo, você aprende um pouco mais sobre a figura geométrica, sobre triângulo retângulo, entre outras, o que é hipotenusa, o que é cateto. Para você chegar lá no primeiro ano aqui e conseguir entender um pouco o que é a trigonometria. Então, ela tem uma sequência o quê? Didática, para você compreender. Se você pegar um livro de matemática e abrir assim, do nada, você não vai compreender, na verdade. Por quê? Porque tem uma sequência didática. Então, estou dando um exemplo para vocês, questão de livros, né? Deixa um pouco a Bíblia aí, mas falando essa questão dos livros, livro policial, livro didático, todos eles têm uma sequência para que possa ser estudado.
E fazemos isso até termos o conhecimento necessário para passar para o próximo passo. Os livros de suspense, por exemplo, quem gosta de livro de suspense, eles foram planejados para serem lidos de uma certa forma. Você não lê primeiro o final para descobrir logo quem é o culpado, e depois voltar para o início para saber qual foi o crime que cometeu, o que eles estão investigando. Os livros didáticos também foram planejados para serem estudados de uma certa forma. O conhecimento servindo de apoio para a próxima camada de conhecimento. Assim também a Bíblia, gente. Ela foi escrita de uma maneira particular, com a finalidade específica. Se há uma ordem e propósito em como todos os livros são escritos, não haveria ordem e propósito para a Bíblia também? Eu posso chegar na Bíblia... Esqueci de pegar minha Bíblia aqui. Eu posso pegar a Bíblia, né, como alguns fazem, muitas das vezes, né, com muita oração. Eu vou abrir aqui numa página qualquer da Bíblia para ver o que Deus quer falar comigo hoje. Eu vou pegar um versículo aqui, né? Aí eu vou abrir aqui, por exemplo, tem uma que a gente anotou aqui, Mateus 27:5, né? Mateus 27:5, parte B. Aí está escrito assim: Judas foi e enforcou-se. E será que Deus quer isso para mim? Foi. Né? Aí, não, eu vou abrir de novo, né? Vou abrir novamente. Aí foi outro versículo aqui. Lucas 10:37. Deixa eu ver aqui, Lucas 10:37. Vou abrir aqui o que diz Lucas 10:37. Aí, Jesus lhe disse, faça o mesmo. O mesmo o quê? Né? Então, eu não... eu vou ver aqui onde que Deus quer que eu estude aqui na Bíblia. Deixa eu abrir. Olha, abri bem Salmo é bem no meio, né? Esse Salmos 1 é bom, Salmos 1. Minhas meditações aqui. Que eu olho todo dia para não esquecer os versículos. Muito bem, então, tá vendo? A gente não pode estudar a Bíblia dessa forma. A Bíblia é muito mais do que qualquer livro, mas no final das contas, ele ainda é um livro. E nós devemos ler o livro todo, compreender todo esse livro. Eu acho muito legal aqui na igreja, porque tem essa questão de ler a Bíblia o ano todo. E eu vejo que tem muita gente no final do ano aqui que chega e que leu a Bíblia toda, né? Então, eu fico muito feliz, porque a gente veio de outras igrejas que não tinha esse costume. A gente, pouquíssima, ia 3, 4 pessoas lá na frente, quando ela lê a Bíblia. E aqui tem mais de 10, 15, 20. Eu disse, olha que bom, fico muito feliz. Porque é importante, quanto mais a gente lê, né? Eu acho muito legal, a gente tem esse costume lá em casa de sempre ler. E toda vez que a gente lê, a gente comenta, amor, isso aqui... Toda vez que a gente lê, é uma coisa nova que a gente aprende. Toda vez, ela se renova. E é a mesma coisa ali, a Bíblia está do mesmo jeito, não mudou nada, né? A mesma Bíblia, a gente não comprou nem outra Bíblia. Mas a gente sempre tira uma lição, sempre aprende algo, né? Então tem que ler. Eu não estou dizendo que aqueles que são novos convertidos, por exemplo, tem até uma nova convertida que eu botei para ela ler a Bíblia, né, junto com a gente. Mas ela ficou, meu Deus, por que os bichos, Deus manda os bichinhos tudo morrer? Meu Deus, Deus é muito maldoso, não sei o que. Aí eu disse, não, tá bom, já chega de ler. Ela não compreende, porque ela não tem como agora, ela como nova convertida, sem ter muito conhecimento, ela está lendo a Bíblia toda, não é verdade? Então eu disse, não, parou, vamos lá para o Novo Testamento, vamos entender. Novo convertido, quando ele vai ler, ele acha chato, ele não entende certas coisas, ele tem que estar bem fortalecido, alicerçado, para que ele consiga compreender a Bíblia toda. Ele pode até... dizer não, ele começa a ter outra visão, se ele não estiver bem alicerçado, né? Então, por isso que ele tem que ir lá com Deus, né? Andando com Deus, panorama bíblico, aí ele começa a ler, ele vai compreender bastante coisa, vai compreender o amor de Deus e por que tudo dá dessa forma, por que tudo está escrito desse jeito. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Eu não estou dizendo, novo convertido já vai ler tudo. Não, mas nós, por exemplo, que estamos nessa turma, nós conseguimos, né, e precisamos ler e compreender a Bíblia toda, né, pelo menos ler a Bíblia toda e entender o que Deus quer falar conosco. Mas o que eu quero mesmo que você entenda é que a gente não ignore as verdades bíblicas sobre Deus, sobre você, sobre a criação que estão lá no começo. Seu conhecimento vai estar sempre incompleto se você não conhecer o início de tudo. O que viemos fazer aqui então? Então, repitam comigo. Conhecer mais... sobre o livro. Todo mundo junto agora. Conhecer mais sobre o livro. E o que mais que nós viemos fazer aqui? Aprender sobre quem Deus é.
Então você vai aprender sobre quem Deus é e mais que isso, e você será mudado por esse conhecimento. Além de você aprender mais sobre quem Deus é, você vai ser mudado por esse conhecimento. Você não pode conhecer a si mesmo se você não conhecer a Deus. E os 11 primeiros capítulos de Gênesis, eles trazem um conhecimento sobre Deus. Talvez seja o melhor lugar para você conhecer sobre Deus. Na maioria das vezes, nós buscamos respostas na Bíblia para nós mesmos. Por que eu estou passando por esse momento difícil? Por que eu passo por tanta dificuldade? Será que eu devo casar com aquele rapaz ou com aquela moça? O que Deus quer para a minha vida? Como é que eu devo agir? Qual que é o meu propósito nesse mundo? Claro que a gente encontra essas respostas na Bíblia. Mas todas essas respostas, elas passam pelo filtro de uma única questão, que é base, que é alicerce para todas as outras. Quem é Deus? Então, antes da gente perguntar o que a Bíblia quer falar comigo nesse texto, o que ela fala sobre mim, o ideal é a gente perguntar o que ela fala sobre Deus. E com base nisso, o que isso significa na minha vida? Então, gente, entenda uma coisa, não é sobre você, é sobre Deus. O nosso alicerce é sobre Deus. Quem eu sou? O que eu devo fazer? Essas questões, elas só podem ser respondidas à luz de quem é Deus. Só podem ser respondidas à luz de quem é Deus, de como Deus é e do que Deus faz. Por exemplo, eu posso pensar assim que eu sou uma pessoa muito misericordiosa, por exemplo. Digamos que eu estou num grupo aqui de 4, 5 amigos, nós estamos aqui conversando e tudo, aí passa uma pessoa pedindo esmola. Não é muito difícil hoje, na nossa atual situação econômica, encontrar uma pessoa assim, né? Ela passa pedindo esmola. Aí, nós somos um grupo de 5, aí o primeiro diz, não tenho não. A outra diz, não, também não tenho não. A outra diz, não, também não tenho não. Aí chega em você. Aí você diz, rapaz, esses caras são ruins demais, tu é doido. Cadê o amor próximo? Cara ruim da bexiga, precisa aprender sobre misericórdia esse povo. Aí você vai, mete a mão no bolso, tira a sua carteira, abre lá, tira R$2 e dá para a pessoa. Aí você fica se achando, né? Diz, rapaz, eu dei uma aula de misericórdia aqui para esse povo, ó. O pessoal tudo da crença, mas eu dei uma aula de misericórdia para ele. Só que na sua carteira lá estava cheio de dinheiro. R$2 era só o troco do pão. O outro dinheiro lá estava lá guardado. Por que eu estou trazendo essa comparação? Porque se chegar uma outra pessoa e desse R$50, ela ia botar a sua misericórdia no bolso. Você estava se achando o rei da misericórdia, porque contribuiu com R$2. Mas se chegasse o outro e contribuísse com 50, você ia dizer, rapaz, sou muito essas coisas. E quando a gente eleva o parâmetro e passa a comparar a nossa misericórdia com a misericórdia de Deus, rapaz, aí é que a gente fica com vergonha. Aí é que a gente fica com vergonha. Além da gente reconhecer que a gente não tem misericórdia alguma, a gente ainda pede perdão. Oh Deus, me perdoe, eu estava me achando aqui, o rei da cocada preta. Ixi, acho que não pode nem falar isso. E agora, olhando assim para ti, eu sou um égua mesmo, né? Não tenho misericórdia nenhuma. Por que eu estou trazendo essa ilustração? Porque o conhecimento de Deus e o conhecimento de si mesmo, de nós mesmos, eles andam juntos. Eles andam sempre de mãos dadas. À medida que eu vejo Deus, eu me vejo mais claramente. Então, à medida que eu vou conhecer a Deus, eu vou conhecer mais claramente. Bom, além disso,
nós viemos fazer aqui? Nós vamos ajustar o foco para o lugar certo, né? De repente, quando o pastor Paulo falou aqui, vamos dividir as turmas, vocês vão ficar aqui com alicerces. Alicerces vai trabalhar aqueles primeiros eventos, vai esmiuçar cada um dos eventos. Você vai falar da criação, aí você de repente é agora, né? Agora eu vou saber toda a verdade. Tudo aquilo que eu queria saber, ninguém tinha coragem de me falar. Para onde foram os dinossauros? O elo perdido. Agora eu vou saber de tudo. Ele vai falar da criação. Eu vou ter argumentos suficientes para refutar qualquer teoria evolucionista. Eu vou ser o cara. O elo perdido agora vai se encaixar, né? Nós vamos saber de tudo isso. Finalmente alguém vai explicar isso para mim. Lamento frustrar você, mas o foco não é esse. O Gênesis não é um livro científico. O livro de Gênesis não é um livro científico. Mesmo porque a ciência, ela muda. Porque o conhecimento do homem é limitado. E se a gente for pegar alguns exemplos, eu estava olhando uma pesquisa, alguns anos atrás, ali no final do século XVIII, início do século XIX, a ciência dizia que ovo frito era bom para a saúde. Passado algum tempo, já disseram que não, fazia era mal. Ovo frito é um veneno. Depois já voltou de novo, os benefícios do ovo para a saúde. E assim vai. Para a gente ir mais longe, a ciência antigamente dizia que a Terra era plana. Depois, a ciência disse que a Terra era redonda. Quer dizer, ainda quem acredita que ela é plana nos dias de hoje, né? Outro, antigamente dizia que a Terra ficava parada e o Sol girava em torno dela. Não, depois o Sol fica parado e a Terra gira em torno dele. Não, agora vai ter uma nova, os dois giram. Ou seja, a ciência, ela está em constante mudança. Por quê? Porque o conhecimento do homem é limitado. À medida que ele vai adquirindo novo conhecimento, ele vai descobrindo novas coisas. E a Bíblia, ela não muda. O que foi escrito naquela época, ela funciona para a gente até os dias de hoje. Então essa é uma diferença muito grande. O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo, não é que a partir de agora vocês não vão confiar na ciência, não é isso. O que eu estou dizendo é que a natureza da ciência, ela é errônea, ela é mutável, e muito mutável. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa um pouco mais avançada, você vai descobrir que no início agora do século XX, né, vamos dizer assim, a cura para dor de cabeça era a sangria. Não sei se vocês já leram sobre isso. Ou seja, fazia um corte e deixava o sangue escorrer, porque os médicos acreditavam, a ciência acreditava que isso curava a dor de cabeça. O primeiro presidente dos Estados Unidos morreu disso aqui. Ou seja, ele estava com uma dor na garganta, foram fazer a sangria e ele morreu. Hoje vai dizer isso para o médico. Então, o que eu estou querendo dizer é que a ciência, a característica dela é essa, é de mudar. A ciência, ela é mudável. O aprendizado, o processo científico, ele faz parte dessa mudança. Até aí tudo bem, né? E Gênesis é um livro inspirado por Deus e imutável. Ele não muda. O foco de Gênesis não é como tudo foi criado. O foco da criação não é como foi criado, mas sim quem criou. E o mais importante, por que criou. Então, você vai entender melhor o Novo Testamento. Entender melhor o Novo Testamento, né? Hoje a gente está o quê? Plantando para frutificar lá na frente, né? Então, nós estamos lançando os alicerces
alicerce da nossa fé na palavra. E não é eu que estou dizendo não, e o Oswald está lá em 1 Coríntios 10:6, Paulo diz que os relatos do Antigo Testamento estão lá para servir como exemplo para nós, né? Que quando ele fala as escrituras, né, a palavra, ele está falando sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele nos fornece uma riqueza de informações sobre como se rebelar contra Deus, esquecer de Deus, fugir de Deus, obedecer a Deus. Ou seja, como a gente agir como um idiota, né? Quando a gente está lendo aqui o Velho Testamento, a gente vê assim, meu Deus, esse povo, gente, como é que eles fazem isso? Olha pra gente hoje, né? É desse jeito, a gente se esquece do que Deus faz. Deus vai dar tantas bênçãos, dar tanta coisa pra gente, mas a gente se esquece a todo momento. Né? Então, se a gente vê, a gente olha lá para o Antigo Testamento e a gente está cada vez mais consciente de como as coisas se repetem na nossa própria vida. Né? Quando a gente está lendo, a gente, rapaz, é desse jeito, o povo é desse jeito. Né? E lá em Romanos 15:4, eu anotei aqui para ficar mais rápido, né? Mas quem quiser ler depois, Romanos 15:4 diz assim: ó, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança do bom ânimo procedentes das Escrituras mantenhamos a nossa esperança, né? Então pense comigo, sem o Antigo Testamento nós não entenderíamos a necessidade de Jesus pagar o preço, né, pelo perdão dos nossos pecados. Se a gente fosse ler só o Novo, a gente não entenderia por que teria que ser desse jeito, né? Não teríamos a noção do que é o pecado. Nós não entenderíamos, né, por que o documento histórico de todas as ações frustradas e patéticas que mostram o ser humano, ele tenta salvar a si mesmo, mas ele não consegue. Ele tenta fazer com suas próprias mãos, do seu jeito, e ele não consegue, e as coisas dão errado. Nós não conheceríamos o plano de Deus para o nosso próprio resgate. Não estaríamos a par da antiga aliança e da nova aliança, né? Que se você ler o Novo Testamento, ele fala sobre isso, né? Da nova aliança, o novo Adão. Então, se não tivesse o antigo, como eu iria entender isso? E tudo isso, gente, começa em Gênesis, mais precisamente nos 11 primeiros capítulos de Gênesis, né? Como o Oswald falou. Então, além de conhecer mais sobre o livro, aprender sobre quem Deus é, ajustar o foco no lugar certo e entender melhor o Novo Testamento, nós vamos examinar a nossa cosmovisão. É isso, né? Cosmovisão. Cosmovisão é a lente que você usa para enxergar o universo. A palavra cosmo é relacionada ao universo. Então, a cosmovisão é a forma como você enxerga o universo, as coisas, as pessoas, né? Ou seja, é aquilo que define as suas crenças. E as suas crenças, elas tornam suas convicções. Suas convicções, elas direcionam o seu pensamento. Seu pensamento define a forma como você reage aos eventos do dia a dia. E o seu dia a dia determina o seu comportamento. Ou seja, a sua cosmovisão, ela vai influenciar diretamente você. Muito tempo atrás, muitas pessoas fazem as perguntas que direcionam o estudo da cosmovisão. Filósofos já perguntaram isso, cientistas já perguntaram isso, os alunos da EBD da Tabernáculo já perguntaram isso. Todo mundo pergunta isso. Perguntar o quê? As questões básicas, ou seja, quem somos? Quem nós somos? O que significa exatamente o ser humano? Por que nós somos diferentes dos outros seres vivos? Além disso, onde estamos? Que mundo é esse? Isso tudo à nossa volta, em que consiste? Algum propósito ou destino nisso? Se a nossa vida é assim, deu algo errado? Se sim, o que deu errado? Por que vivemos desse jeito? O que causou tudo isso? Porque essa realidade que a gente vive é a realidade dominante na Terra. E se algo deu errado, qual é a solução? Então
esses são os temas básicos que determinam a nossa cosmovisão. Tem 3 personagens que relacionam uma das cosmovisões mais discutidas atualmente, que é o humanismo. E tem 3 personagens que trabalham nessa linha. Um primeiro é Charles Darwin, acho que vocês conhecem, já ouviram falar, não tem como cursar o ensino médio e não ouvir falar de Charles Darwin, que foi o percursor, o início que criou, vamos dizer assim, o que desenvolveu a teoria do evolucionismo. Para Charles Darwin, tudo veio do nada, inclusive o homem. Então, tudo isso o ser humano é como se fosse um acidente, aconteceu ao acaso. Um outro cidadão é Karl Marx. Karl Marx, ele acredita que a resposta para tudo isso que estamos aqui discutindo está no sistema político e econômico. A humanidade ela é um processo que se constrói a partir da moralidade. Para ele, o único propósito da vida está no viver em sociedade. Ou seja, o ser humano ele é um recurso. Para Charles Darwin, o ser humano é um acidente. E para Karl Marx, não. O ser humano ele é um recurso. E aí, tem um terceiro personagem, o pastor conhece muito esse camarada, acostumado a comer pão com ovo lá com ele, que é o Sigmund Freud. Freud era um psicanalista, as pessoas que cursam psicologia estudam muito a biografia dele, e Freud ele diz que tudo pode ser construído ou definido pelo ambiente em que você vive. Ou seja, o ser humano ele é o centro, ele é a vítima, é o prisioneiro do próprio passado, mas através do ambiente em que ele vive, ele pode se reconstruir. Então essas são as principais perguntas dentro desse contexto. Mas a gente precisa entender que a vida, ela não é sobre o homem. Enquanto esses 3 personagens, eles buscavam o homem como centro de referência para os seus estudos, o livro de Gênesis, o foco não é sobre o homem. É sobre Deus. É tudo sobre Deus. Tudo sobre Deus. Então, diferente das outras cosmovisões que a gente estuda por aí, o livro de Gênesis, ele traz uma abordagem sobre Deus. Ele permite que a gente desenvolva um verdadeiro relacionamento com Deus. Não importa se você é muçulmano, hindu, budista, ateu, se você é judeu ou cristão. A única diferença é que as pessoas que não acreditam em Deus buscam resposta para essas perguntas na natureza. E nós buscamos resposta para essas perguntas na Bíblia. Então, a Bíblia ela esboça a resposta para essas 3 primeiras perguntas nos primeiros capítulos de Gênesis. Para ser mais exato, nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, a gente entende tudo isso. Quem nós somos, onde estamos e o que deu errado. E a partir do capítulo 4 até o capítulo 11, que é o foco dessa disciplina, direciona qual é a pergunta. E no início do capítulo 12, que já é o início de uma outra disciplina, chamada aliança, a gente conhece realmente o plano de Deus. Ou seja, em outras palavras, a Bíblia responde isso aqui detalhadamente. Por exemplo, quem somos? A Bíblia diz isso. Nós somos o quê? Criatura. Nós somos feitos à imagem de Deus. Então, nós somos apenas os personagens dessa história. Deus construiu a história, Deus escreveu uma história muito bonita e nós somos apenas os personagens. Sabe aqueles personagens
Talvez aquele não é nem o personagem principal, talvez, né? Aquele que só aparece no filme 2, 3 vezes, só segurando a bandeirinha, né? Não, nós somos um pouco mais que isso, mas nós somos apenas personagens, né? Onde estamos? Nós estamos num mundo criado por Deus. Esse é o cenário. Nós já temos os personagens, agora nós temos o cenário, né? Onde essa história ela vai ser contada, né? Em que contexto? No mundo em que nós vivemos, o cenário. O que deu errado? Isso aqui acho que vocês sabem, né? Todo mundo sabe disso. O que deu errado? O pecado. E a consequência do pecado é a morte. Ixi, eu estou afastando muito para ler, acho que eu estou saindo da tela, tá? Agora que eu me lembrei. Depois eu edito essa fala. O que deu errado? O pecado. Então, ó, nós já temos os personagens, nós já temos o cenário, agora nós temos o problema. Para aqueles mais estudiosos, sabem que numa narrativa, ficcional ou não, precisa ter um problema, precisa ter uma problemática. E quando a problemática ela se estende, né, ao seu ponto máximo, que a gente chama de clímax, que é onde o leitor ele fica preso ali na história, no enredo, aí nós chegamos na solução do problema, que é o que nós chamamos de desfecho. É assim que é constituído um texto narrativo, uma narrativa. Ela é constituída desses itens. Quando vocês estudavam lá na terceira série, terceiro tempo, depois do recreio, merenda foi até sopa nesse dia, lembraram? Pois é, a primeira pergunta que a professora falava lá é de quais são os personagens do texto? Onde a história se passa? Qual foi o problema? O que aconteceu? Como foi resolvido? Isso aqui. Então, nós somos criatura, por enquanto nós somos só criatura, criados por Deus, somos os personagens. Estamos num mundo criado por Deus, que é o cenário. Veio o pecado, não criado por Deus, mas permitido por Deus, que é o problema. E qual que é a solução? A promessa. Um Messias, ele vai vir e vai derrotar o pecado e a morte. Essa é a solução. Esse é o problema que vai ser resolvido. Será necessário o resto da Bíblia toda para preencher essas respostas de várias maneiras. Isso é fato. Mas a estrutura básica da cosmovisão bíblica é apresentada nos 11 primeiros capítulos de Gênesis, e são sustentadas por essas 4 perguntas. Somente através de uma cosmovisão cristã é que o mundo passa a fazer um verdadeiro sentido. Pois a única cosmovisão fundamentada na verdade é a cosmovisão cristã. Todas as outras, elas são baseadas em eventos aleatórios. A cosmovisão bíblica é que é baseada na verdade. E a verdade é essa: Deus criou todas as coisas. E como isso foi feito, depois do intervalo a gente conta para vocês. Vamos compreender agora alguns detalhes sobre o livro de Gênesis. É mais ou menos quando a gente recebe alguns e-mails, na nossa caixa de entrada. Tenho certeza que quando você abre o seu e-mail lá na caixa de entrada, aparecem vários e-mails. Aparecem vários e-mails. Por exemplo, quando eu abro ali a minha caixa de entrada dos meus e-mails, está ali alguns e-mails que a gente recebe, não é verdade? E aí, com certeza, você
quando vê assim um e-mail, não sei se você é exatamente como eu, né? Você não vai logo abrindo. Eu, por exemplo, tenho uns que eu nem abro. Né? Eu já sei ali que é de propaganda e tudo, eu já vou deletando. Né? A primeira coisa que eu olho é quem mandou a mensagem. Essa é a primeira coisa que eu olho. Eu, por exemplo, tenho alguns artigos que foram submetidos e eu estou aguardando a publicação. Então eu já olho logo o remetente e ver se é de alguma revista. É a primeira coisa que eu olho, é o remetente. Por exemplo, nós temos ali Moisés, Paulo de Tarso, profeta Isaías, apoio para EBD e tal. Vamos ver aqui. O remetente. Quem escreveu o livro de Gênesis? Não é preciso fazer uma pesquisa muito avançada para a gente descobrir que foi Moisés. O próprio Jesus, ele diz isso. Lá em Lucas 24, ele diz assim, ó: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, não há dúvida em relação ao autor do livro de Gênesis. Moisés que escreveu o livro de Gênesis, não só o livro de Gênesis, mas todo o Pentateuco. Todos os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés que escreveu. E quando a gente lê lá no Novo Testamento, lei de Moisés, está relacionada a esses 5 livros. Os fariseus, eles falavam muito da lei de Moisés, os saduceus só consideravam verdadeiras a lei de Moisés. Então, não há dúvida em relação a isso. Provavelmente ele deve ter tido ajuda. Não tem como ele escrever ali o final de Deuteronômio. Precisa ser muito inteligente para saber disso. Não tinha como ele escrever o capítulo 34 de Deuteronômio, né? Que é falando da morte dele, como é que ele ia escrever? Né? Então alguém escreveu aquele pedacinho lá, isso é óbvio. Provavelmente ele teve ajuda, isso é óbvio. Mas não há como negar que ele é o autor principal. Bom, e para quem ele escreveu? Ele escreveu nessa data, 3.500 anos atrás, entre 1600 e 1400 a.C., e ele escreveu para o povo de Israel. Para os israelitas, inclusive até hoje, Moisés, ele continua sendo um libertador. Que é o que levou os judeus, tirou da escravidão do Egito e levou para a terra prometida. Então Moisés, ele é um libertador. Moisés, ele é um legislador ainda para o povo de Israel hoje. Por quê? Porque ele deu aos judeus não só os 10 mandamentos, mas os livros da lei. Né? Você pega ali o livro de Levítico, são todas as leis que Deus passou para ele no Monte Sinai. Né? Moisés, ele é um profeta, continua sendo um profeta, porque ele levou a mensagem de Deus para Faraó e fez milagres. Né? E Moisés continua sendo para os israelitas um pai espiritual. Tudo isso ainda é bem frequente lá. Bom, Moisés escreveu o Pentateuco durante os 40 anos do deserto. Aqueles 40 anos que eles passaram peregrinando, foi o tempo que Moisés usou para escrever cada um desses 5 livros. Tá? E ali a gente vê cada coisa, né? Povo desobediente, reclamando, né? E ali ele teve tempo de sobra para compilar todo esse material. Com certeza ouvi a história dos mais velhos, enfim. Isso aconteceu, como eu falei, entre 1600 e 1400 a.C. Né? Lógico que ele não passou 200 anos escrevendo. Né? Isso aí são datas aproximadas. São datas aproximadas. Bom, o livro não só o livro de Gênesis, mas nosso foco aqui é o livro de Gênesis, foi escrito para os israelitas, né?
E eles passaram 40 anos peregrinando no deserto e agora eles estão prontos, aprenderam a lição, estão prontos para entrar na terra prometida, né? Moisés, ele perdeu o ingresso da terra prometida, né, quando se zangou com o povo e bateu na rocha. Aí ele perdeu o ingresso dele ali e não teve permissão para entrar. Então Moisés agora entrega a liderança para Josué. O pessoal que está acompanhando a leitura bíblica aí pelo aplicativo está bem nessa transição entre Moisés e Josué, né? E Moisés, ele morre só olhando para a terra prometida. Deus pede para ele subir no Monte Gerizim, né, Gaúl? Não é o Gerizim não, né? No Monte Nebo. E aí ele olha, dá uma olhada aí na terra prometida. Ele olha e diz, pois é, tu vai só olhar mesmo, tu vai morrer, né? E aí ele não entra. Josué que assume a bronca agora, né? E aí o que acontece? Moisés, ele quer que os israelitas estejam prontos para entrar na terra prometida agora, porque eles já barrelaram muito, né? E Moisés presenciou essa barrelança deles aí durante esses 40 anos. Então Moisés, ele quer preparar eles, quer que eles estejam prontos. Então, tem um registro detalhado de quem eles são, de onde vêm, a quem pertence, quem os ama, para onde estão indo, quem é esse povo. Não perca, no Globo Repórter, né? Se tivesse Globo Repórter naquela época, essa seria a chamada. Porque Moisés queria que eles soubessem de tudo isso, né? Na realidade, Moisés queria lançar no coração deles um alicerce, né? Para que eles pudessem ser firmes na rocha, para que a sua fé fosse inabalável, uma fé que até então era uma fé fingida, né? Ele quer lhe dar raízes. Olha só, Moisés, ele foi criado na casa de Faraó. Ele tem noção da importância da origem de um povo, né? Ele era israelita, sabia que era israelita, mas foi criado com Faraó. Então aqui Moisés, ele está escrevendo um livro não apenas de pessoas, mas do próprio mundo. Eles esperam que os judeus compreendam quem é Deus. É isso que eles querem que ele compreenda, né? Só que se fosse hoje, o e-mail seria escrito com cópia. Para quem? Para nós. Para eu e você. Quando Moisés escreveu, Deus já sabia que ia chegar até nós e que a gente ia ler isso aí, né? Que aquelas palavras, elas venceriam o tempo, né? E chegariam até nós, né? Às vezes, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente acha que não tem muita relação com os dias de hoje. Mas se a gente olhar com detalhe para o livro de Gênesis, a gente observa que tem tudo a ver, né? Isaías já disse isso, quando ele disse, a relva murcha, as flores caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre, né? Então, 3.500 anos atrás, faz muito tempo, mas ainda tem sentido para mim e para você hoje. E antes de ler, né, o corpo da mensagem, a gente vê também o título, né, que chama muita atenção. Quando a gente vai olhar o título lá, sobre o que fala, qual é o objetivo, né? E aí a gente pergunta, qual é o assunto que Gênesis fala, né? Qual é o tema central? Então, pelo menos quando chega o e-mail, a gente olha lá o título, que o Osmos falou. Se o título chamar a atenção, a gente vai e abre. Não, isso aqui é importante. Tu já vai e abre, né? Tu dá prioridade para abrir aquele e-mail. E qual é o tema central de Gênesis? Tem dois temas, para ser mais exato, tá? O primeiro é o que a palavra de Gênesis significa, que é começo, né? É o ponto de partida do tempo. Então, é o primeiro tema, né? Exato. Ponto de partida, né? Começo de tudo. Então, o assunto ali, ó, ponto de partida, começo de tudo. É o primeiro assunto, né, sobre o livro de Gênesis. É o livro que vai revelar como começou o mundo, como começou a história, a humanidade, o pecado, o povo escolhido de Deus, o plano da redenção para a humanidade. Tudo está ali, em Gênesis. Mas há um assunto mais importante, um tema predominante que permeia todos os outros assuntos que a gente fala. É o tema mais importante,
que é Jesus, tema principal, né? Eita, Jesus, em Gênesis, sim, lá em Gênesis já fala, né, sobre Jesus, né? E a gente até estimula vocês aí, como a gente falou, os 11 primeiros capítulos, eu sei que vocês já leram, né, já passaram por Gênesis, mas leia novamente, né? Se toda semana vocês lerem aí 2, 3 capítulos, a gente revê aí os 11 primeiros capítulos de Gênesis e aprender bastante. Em João 5,39, Jesus teve um encontro difícil com os líderes judeus da época. Ele diz assim para eles: pesquise nas escrituras. O que ele quer dizer com escrituras? Jesus ele está falando para os líderes religiosos, para ele olhar o quê? As epístolas de Paulo, quando ele fala assim, vá olhar as escrituras, lá para aqueles fariseus, né, para os líderes religiosos, ele fala isso? Não, quando ele fala escritura, ele está falando de quê? Do Antigo Testamento. Mais precisamente do Pentateuco, né? Quem estudou Atos aí, quem veio estudando com a gente, viu que a gente falava bastante sobre isso, né? Sobre o Pentateuco, o quanto que eles estudavam o Pentateuco, o quanto Paulo, né? Estudava sobre o Pentateuco, né? No entanto, ele fala para eles, né? Você se recusa a fim a mim para a vida eterna. Vocês não têm o amor de Deus em vocês. Jesus, como sempre, está apertando todos os botões. Se você acreditasse em Moisés, você acreditaria em mim. Se você não acredita nele, como vai acreditar em minhas palavras? Jesus disse aos líderes religiosos, Moisés escreveu sobre mim. Então Jesus disse, você não me ouvirá se não o ouvir. Então ele chama a atenção dos líderes religiosos, se eles acreditam em Moisés, eles vão acreditar em Jesus. Por quê? Porque Moisés fala sobre Jesus. Falando assim, Jesus desafia 3 pontos importantes para os líderes religiosos, né, para os líderes judeus. Que ao contrário do que eles pensavam, eles não estavam entendendo o que Moisés tinha dito. Porque se eles tivessem entendido, eles acreditariam em Jesus. Segundo, que ao contrário do que diziam, não eram verdadeiros seguidores de Moisés. Porque se eles fossem seguidores de Moisés, eles iriam acreditar em Jesus. E que ao contrário do que esperavam, Moisés não só não ia defendê-los, como também iria acusá-los diante de Deus. Então, se Moisés estivesse ali, Moisés iria discriminar o que eles estavam fazendo com Jesus. Porque, como a gente já estudou em outras disciplinas, eles tinham as leis mosaicas, eles tinham Moisés como juiz, profeta, libertador. Eles tinham Moisés ali, Moisés é que tirou o povo, né, para levar até a terra prometida. Então eles tinham como Moisés, eles estudavam o Pentateuco demais, mas eles não criam em Jesus. Então eles não estavam entendendo o que Moisés tinha falado. De repente, as coisas entram em foco. Esses 11 capítulos são fundamentais para a sua compreensão do restante das Escrituras. O seu amor por Jesus se aprofundará conforme você vê-lo presente desde o início da Bíblia. Pronto, agora sim, a gente pode clicar e abrir a mensagem. E o primeiro texto da mensagem está lá em Gênesis 1:1. Todo mundo sabe decorado o que diz em Gênesis 1:1, não é verdade? O que diz em Gênesis 1:1? Muito bem. No princípio, Deus criou os céus, está um pouco torto, né? E a terra. Mas eu vou já ajeitar aqui para não ficar torto, para ficar bonito. Pronto. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É assim que começa a mensagem. É assim que começa a mensagem. E nós vamos tentar entender o que significa essa mensagem. Primeiro, no princípio, há uma verdade sobre os humanos que a gente precisa entender nesse texto, nessa palavra. Nossa natureza ela é limitada pelo tempo. Nós somos ditados por horários, por prazos.
Ah, a gente tem que chegar no trabalho em tal horário. Ah, eu estou atrasado, tenho que acelerar, bora mais rápido, não posso chegar atrasado. Ah, eu estou com um tempinho extra aqui. Deixa eu ver aqui o WhatsApp, o que ele está dizendo. Deixa eu olhar aqui o estragou. Estou com um tempinho sobrando. Agora, sabe quem nunca se atrasou? Deus. Ele nunca se atrasou. Sabe quem nunca chega antes da hora? Deus. Deus, ele nunca chega antes da hora. Sabe quem nunca tem coisa para fazer e não sabe como vai fazer porque está sem tempo? Deus. Ele sempre consegue fazer tudo. Sabe quem nunca chega ou nunca termina algo mais cedo e vai ficar com tempo extra? Deus. E sabe por quê? Porque Deus existe fora do tempo. A Bíblia diz, no princípio, Deus. Deus já existia no princípio. Deus, ele existia antes desse princípio. Quando foi no princípio, Deus já existia. Deus, ele não é limitado pelo tempo. Deus, ele existe fora do tempo. Ele é eterno. E a eternidade para a gente é uma coisa que a gente não consegue mensurar. A gente consegue imaginar, mas a gente não consegue entender o que é a eternidade. O que seria a eternidade? Nós vivemos por uma vida eterna, nós cremos numa vida eterna. Nós fomos criados para ser eternos. Por isso que ninguém quer morrer. Mas nós não temos noção do que é a eternidade. Se a gente pudesse tentar assim, entender o que era a eternidade, é como se fosse um tempo presente, sem passado e sem futuro, mas sempre o presente, um presente constante, um presente que não muda. É como se fosse, a eternidade é como se fosse isso aí. Salmo 92 diz assim, antes de nascerem os montes, Deus já existia. De eternidade em eternidade, Deus já existia. Curiosamente, quem escreveu o Salmo 90 foi Moisés. E ele disse isso. Deus, ele expressa a sua eternidade quando ele encontra Moisés na sarça ardente e ele faz um chamado para Moisés, está lá em Êxodo, capítulo 3, e Moisés começa a dar várias desculpas, né? E uma delas é assim, mas e se me perguntarem quem é que está me enviando para libertar o povo do Egito, o que eu digo? Aí ele diz o quê? Diga que eu sou o enviou. Né? Eu não sei se essa palavra é uma palavra meio sem sentido para vocês, eu sou, ou eu sou o que sou em algumas versões. Né? Alguns estudiosos, principalmente da língua hebraica, eles traduzem esse eu sou em uma palavra hebraica formada por 4 consoantes. Y, H, W, Y. Só no hebraico mesmo para ter uma palavra com 4 consoantes, né? E essa palavra, não tem uma palavra na língua portuguesa que possa traduzir o real sentido dessa palavra. Porque a língua portuguesa ela é meio cheia de coisa. Aí não consegue traduzir na íntegra e procura uma palavra parecida. E essa palavra, eu sou, é uma palavra parecida com essa do hebraico, YHWH, né? É como se fosse parecido com o Iavé, né? E ele significa mais ou menos assim, o verbo ser em todas as conjugações possíveis. Eu sou, eu era, eu fui, nós somos, nós seremos. Em qualquer um desses sentidos. Ou seja, demonstra a eternidade. Eu fui, eu serei, eu sou. Ou seja, de eternidade a eternidade. Deus é Deus. Né? A eternidade de Deus, portanto, é uma qualidade que o retira da temporalidade. É como ele experimenta tudo no tempo presente. Sempre no presente. Deus está sendo. Ele será e continuar.
continua sendo. Ele foi, sempre será e continua sendo. Deus é eterno. Segundo, Deus. Isso aqui já pode voltar para o lugar dele. A Bíblia não é geocêntrica. O centro não é a Terra, não é o mundo. A Bíblia não diz assim: no começo a Terra era sem forma e vazia, então Deus apareceu. Não. Ela começa, Deus já existia. Então o centro não é a Terra, não é o mundo. A Bíblia não é geocêntrica. A Bíblia não é antropocêntrica. Antropo vem de homem, né? Então o centro não é o homem, né? A Bíblia não diz assim: no início o homem era o brilho dos olhos de Deus. Não. A Bíblia não é antropocêntrica. A Bíblia, ela é um livro sobre Deus. A Bíblia, ela é um livro sobre Deus. Se você quer entender quem você é, primeiro você deve entender quem Deus é. Esse é o primeiro ponto, né? Mesmo com o desenrolar da criação, continua sendo um livro sobre Deus. Deus falando, Deus agindo, Deus fazendo, Deus criando, Deus avaliando. Pense na experiência dos israelitas de adoração a Deus. Eles acabaram de sair de uma terra, que era o Egito, dualista. O Egito ele tinha dois deuses, o sol e a lua. O bem e o mal, a escuridão e a luz. Todas as outras deidades, todos os outros deuses, eles convergiam para essa deidade, sol ou lua, luz ou trevas, bem ou mal. Esse é um contexto, esse era o sistema religioso do Egito. E eles estão indo para uma terra politeísta. Canaã era uma terra de vários deuses, tinha Deus para tudo. Era uma terra politeísta. Então, Moisés está querendo colocar na mentalidade do povo que Deus é Deus. Além de ser eterno, Ele é único. Tanto é que o primeiro mandamento, se você for analisar, dos 10 mandamentos, o primeiro, não deves adorar a nenhum outro Deus. Esse é o primeiro e não é por acaso. Não deves adorar a nenhum outro Deus. Por que Deus diz que não deve ter outros deuses? Porque não há. Essa é uma verdade, né? Quando ele diz: não faça nenhuma imagem de algo, não se curve diante de algo, né? Porque nada é digno de adoração. Só Deus, né? Todos eles são falsos, são fake news. E Gênesis 1 deixa claro isso. Não existem outros deuses. Então esse é o primeiro alicerce que nós queremos colocar diante de vocês. Há apenas um único Deus verdadeiro. Esse é o primeiro alicerce. Como nós falamos, o livro de Gênesis traz alguns alicerces. E esse é o primeiro. Há ou existe apenas um único Deus verdadeiro. Esse é o primeiro alicerce. E Moisés ele quer ser claro nisso. Deus é o protagonista. Deus se revela de forma ressonante, visível, chocante e inegável. Ele é a origem de tudo, a causa de tudo e acima de tudo. A Bíblia, ela é uma história de Deus. E Deus é Deus. O criou agora. Criou. Já estabelecemos que houve um tempo que nada existia, houve um tempo que o tempo não existia, nem nesse tempo Deus já existia. Portanto, no início do tempo, Deus já existia, quando nada mais existia. Deu dor de cabeça já, né? Não estou entendendo nada. Tudo isso quer dizer que a criação ela vem do nada. Só porque Deus falou, isso chama-se ex nihilo.
É difícil de falar essa expressão, mas significa do nada, né? Que é XNIHILO. É uma expressão latina, né? Que diz do nada. Então, o segundo alicerce, o Osmilson falou primeiro, né? Que é apenas um único Deus verdadeiro. É o primeiro alicerce. Lembrando que a nossa disciplina é alicerce. A gente tem que estar bem alicerçado, né? Na palavra. Então, primeiro, há apenas um único Deus verdadeiro. Pode cair no quiz, hein? Há apenas um único Deus verdadeiro. Agora eu vou falar o segundo. Deus criou tudo a partir do nada, né? Esse é o segundo alicerce que a gente quer deixar. Deus criou tudo a partir do nada. Então anotem, tá? Segundo alicerce, Deus criou tudo a partir do nada. Veja bem, geralmente usamos a palavra criar ou criação para descrever algumas coisas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Empreendedores criando um novo negócio, arquitetos criando um novo prédio, pintores criando um novo quadro, compositores criando uma nova música, cozinheiros criando uma nova receita, mas isso não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Esses criadores, eles estão trabalhando com ferramentas e materiais que já existem. Eles estão apenas reajustando ali os componentes para formar uma nova combinação. Não estão criando notas novas, não estão criando tinta nova, não estão criando novos ingredientes, né? E mesmo assim, a gente admira essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas são criativas, né? Nós somos criativos. Nós escrevemos música nova, fazemos músicas, cozinhamos, né? Às vezes a gente vai fazer uma receita, a gente muda ali umas coisas, dá certo. A gente olha, minha receita, né? Porque tudo que criamos, mas toda a criatividade humana é o mais vago sussurro da criatividade de Deus. Por quê? Porque tudo que criamos, a gente usa coisas. O ser humano mais criativo da história do mundo não começou do nada e surgiu algo. Não. Mas com Deus ele foi diferente. Deus não tinha pincel, não tinha aquarela, Deus não tinha tela, Deus não tinha panelas, facas, liquidificador, Deus não tinha régua, transferidor, aplicativo em 3D, né? Não existia nada. Só havia escuridão e vazio. E Deus criou tudo do nada. Deus começou a criar do nada. E Ele fala as coisas e as coisas vêm a existir. E o que é isso? O que vem a existir? O que Deus criou? Né? O que Deus criou? Bom, Deus criou os céus e a terra. Deus ele fez muito mais do que nós somos capazes de perceber. Ele fez todas as coisas. João 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Deus, ele sabe tudo, sobre tudo, porque ele fez tudo. Ele tem conhecimento completo de todas as coisas. Não é um conhecimento parcial, é um conhecimento completo. Deus, ele sabe tudo sobre o mundo. Ele tem um conhecimento macro. Ele sabe tudo sobre o mundo. Ele sabe sobre a história. Ele estava no que aconteceu antes. Ele está agora. Ele está presente na história que ainda vai acontecer. A Bíblia vai dizer que antes de todos os nossos dias serem escritos, Deus já conhece todos eles. Deus ele não é pego de surpresa. Deus ele sabe sobre o futuro. Ele sabe o que vai acontecer com cada um de nós. Ele sabe o dia que vai ser chamada a nossa senha. Né? Cada um de nós tem uma senha, ele sabe o número. E sabe o dia que vai chamar. Ele conhece sobre os planetas. A gente vê o homem tentando conhecer superficialmente sobre o universo. Marte, que é o planeta mais próximo do nosso, já teve várias conjecturas. Ah, tem água. Não, não tem água. Ah, já tem água de novo. Ah, tem vida. Não, não tem vida. Tem, agora já tem vida. Ah, teve um oceano lá. Não, não teve. Teve.
A gente acompanha isso nos noticiários, eles mandando robôs para lá, para tentar investigar. E Deus, ele já sabe de tudo isso, né? A Bíblia diz que Deus conhece todas as estrelas pelo nome. Mas se as estrelas são infinitas, né, como é que ele consegue conhecer elas todas pelo nome? Tudo que a gente enxerga através de um telescópio, a milhões e milhões de anos-luz, Deus já conhece. Então Deus, ele tem um conhecimento macro, né? Ele inventou as ciências, a engenharia, a matemática, a física, a química, a geologia. Então quando tem aquele aluno que diz assim, quem foi que inventou a matemática? Foi Deus. Inventou a matemática, a física, a química, a biologia, né? Só que Deus, ele também tem um conhecimento micro. Ele conhece tudo que pode ser visto, não com telescópio, mas com microscópio, né? As células, os átomos, as bactérias, reprodução, a Covid-19. Nós só tomamos conhecimento da Covid-19 em 2020, um ano de atraso. Deus já sabia, há muito tempo. Não há nada sobre a sua história, a sua vida, a sua família, suas informações. Não tem nada que Deus não saiba. Seu passado, seu futuro, tudo Deus sabe. Aquilo que aconteceu quando você era criança, Deus sabe. Aquele segredo que você nunca disse para ninguém, Deus sabe. Deus sabe. Ah, você tem medo de barata e nunca contou para ninguém? Deus sabe. Deus sabe. Ah, não tenho medo não, tenho é nojo, né? Deus sabe que não é verdade. Deus sabe de tudo, gente. Não há nada neste mundo que Deus não saiba. Aquela música aí, não há nada nesse mundo que eu não saiba demais, isso é fichinha para Deus. Esse camarada que escreveu essa música pode saber de muita coisa, mas Deus sabe mais. Deus sabe mais. Nem você, nem ninguém, nem qualquer evento, nem erro, nem mudança climática, nem pandemia, nada nesse mundo pode fazer Deus olhar assim e dizer: uau, essa eu não sabia. Caramba, eu fui pego de surpresa. Nunca imaginei que esse camarada ia fazer isso. Olha, não tem como. Por isso que a gente prega a teologia da não perca da salvação. Que Deus, ele não dá salvação enganado. Eu vou dar salvação aqui para o Jardiel. Aí muita gente se questiona, mas se o Jardiel se desviar, ele perde a salvação? Não, porque Deus não é pego de surpresa. Deus sabe o que vai acontecer na vida do Jardiel até o dia dele morrer. Então, se Deus deu a salvação para ele, é dele, acabou-se. Não tem essa, porque Deus não é pego de surpresa, Deus sabe de tudo. Vocês acham que Deus ia dar uma salvação enganada? Rapaz, o Jardiel me decepcionou. Nunca imaginei que o Jardiel ia fazer um negócio desse. Vou ter que tirar a salvação dele. Não existe isso, porque Deus sabe tudo, em todas as épocas, em todos os tempos. Alguns de nós sabem algumas coisas, outros sabem muitas coisas. Agora, você sabe dessas coisas porque você estudou, porque você foi atrás. Só que Deus não. Deus, ele tem todo o conhecimento do mundo. Ele já existe com esse conhecimento. De repente você pode até estar dizendo assim: caramba, estou conseguindo entender isso aí não, ó. Vou precisar me esforçar um pouco. É como se fosse mais ou menos assim, né? Aqui está o círculo do conhecimento de Deus, o maior que eu posso fazer aqui. Vou levantar muito minha mão não, porque se mostrar minha barriga, minha mulher briga comigo.
Eu vou levantar só até aqui. Aqui é o máximo do círculo, o maior círculo que eu estou conseguindo fazer com minhas mãos. É o conhecimento de Deus. Aí se eu dissesse assim, agora você vem aqui e faz um círculo, dentro do círculo do conhecimento de Deus, faz um círculo aqui do seu conhecimento. Um furo de uma agulha já seria muito, não é verdade? Se chegasse aqui com um furinho de uma agulha, esse é o meu conhecimento, ainda estou achando muito, comparado ao conhecimento de Deus. Esse é o conhecimento de Deus. O Deus que conhece toda a história da sua história. E Ele se compadece quando Ele vê a gente assim desorientado, perdido, né? Porque Ele conhece os nossos limites. Ele conhece os nossos limites. Ele é capaz de trabalhar todas as coisas juntas, porque Ele sabe tudo. E qual que é a implicação de tudo isso? Qual que é a implicação de tudo isso? Nós vamos dividir em 3 palavras: valor, propriedade e mordomia. Mordomia vocês já estão craques. Valor e propriedade tem tudo a ver. Ou seja, por que o mundo que Deus criou tem valor? Momento Greenpeace agora, né? Por que nós temos que salvar as baleias? Por que nós temos que salvar o lobo-guará que está em extinção? O lobo-guará está tanto em extinção que botaram ele na nota de R$200 e ela desapareceu. Por que nós temos que cuidar da natureza? Por que a gente não tem que poluir os rios? Por que a gente tem que amar o próximo? A resposta não é porque você vai amar o próximo porque ele está muito próximo de você. Meu pai, minha mãe, minha esposa, meu marido, meus filhos, eu vou amar. Não. A resposta é porque nós temos valor. Tudo tem valor. Por quê? Porque foi Deus que criou. Tem uma música que diz, eu tenho valor. Por quê? Porque foi Deus que criou. Aí você disse, e o Kiko, né? O que eu tenho a ver com isso? Você sabe por que um quadro de Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Rembrandt, Michelangelo e outros artistas da antiguidade, você sabe por que os quadros deles valem milhões? Porque foi eles que fizeram. Porque foi eles que fizeram. Eu tenho certeza que o Natanael ele faz um desenho muito mais bonito do que o do Picasso. Mas o Natanael não é o Picasso. Ou seja, o autor dá valor à obra. Essas obras são valiosas não é pelo que ela é, mas pelo quem fez. O mundo tem valor e nós temos valores porque foi Deus que fez. Isso é o importante. Então, o autor dá valor à obra. Em relação à propriedade e à mordomia, não tem muito o que a gente discutir. Vocês estão fresquinhos. Propriedade do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O mundo e os que nele vivem. Todo mundo memorizou esse texto na disciplina passada. Então, tudo pertence a Deus. Deus ele é o proprietário. Nós somos apenas mordomos. Nós somos apenas mordomos. Então, nós temos que cuidar tudo como se fosse Deus o dono. Porque Ele é o dono. Às vezes você vai emprestar uma ferramenta, deixa eu ver se eu tenho tempo para contar a história. Vixe, tenho não. Mas às vezes você vai emprestar uma ferramenta, aí a pessoa, na tentativa de te dar uma segurança, diz assim, pode ficar tranquilo, eu vou cuidar dessa ferramenta como se fosse minha. O certo é ela dizer, meu irmão, eu vou cuidar como se fosse tua. Primeiro, se ele está pedindo emprestado é porque ele não tem, né? Se ele não tem, é porque nunca comprou, ou porque então comprou e quebrou. Então cuide como se fosse minha, não cuide como se fosse sua. É isso que Deus quer que nós façamos. Que nós cuidemos como se fosse tudo
dele. Porque é tudo dele. E aí nós encerramos essa primeira aula com o texto de Isaías 40, 21 ao 28. Diz assim, Isaías 40, do 21 ao 28. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como uma forra e as armas como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles. E eles murcham, um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês se compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Porque você reclama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor Deus é eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Este é Deus. Não há nenhum Deus como o nosso